No ar, Fronteira do Desconhecido na TV. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Fronteira do Desconhecido. Meu nome é Wallace Schneider. Estou aqui com a Adriana. Ela vai se apresentar para vocês, é psicóloga, parapsicóloga. Fique à vontade. Seja bem-vindo ao nosso programa. Gratidão pelo convite, é muito bom estar aqui com você, poder falar um pouquinho mais sobre a parapsicologia, as ciências mentais. Eu sou a Adriana, psicóloga e parapsicóloga, como você disse. Também sou artista visionária, né? Eu tenho um pouco de paranormalidade também, ou seja, todos nós temos algum nível, né? E essa minha paranormalidade está me levando um pouquinho para as artes, então também trabalho muito com arte-terapia, né? Em contexto de grupo, individual, e isso faz com que a gente consiga expressar situações muitas vezes que a gente não consegue expressar através das palavras. Enfim, você não é só de um programa só, você vai ter que vir várias vezes aqui. E o tema de hoje será parapsicologia e alguns fenômenos, ok? Adriana, você pode já de cara nos falar, o pessoal que está nos assistindo, referente à psicologia e parapsicologia, o que diferencia os dois? Então, isso é uma pergunta muito pertinente, que a maior parte das pessoas tem essa dúvida. Então, a diferença da psicologia para a parapsicologia é que a psicologia trabalha mais a nível de observação do comportamento humano, a nível consciente, trazendo as técnicas a nível consciente dos processos mentais e estimulando para que os processos inconscientes surjam e venham para o consciente. A parapsicologia já trabalha diretamente a nível subconsciente e consciente, levando a pessoa a um estado alterado de consciência através da hipnoterapia, de outras práticas de regressão de memória, indo diretamente na origem do problema, na origem do trauma, e também investigando fenômenos paranormais, orientando pessoas que têm situações para além da psicologia tradicional. E tem explicações psicológicas referentes às paranormalidades que acontecem no dia a dia? Então, existem muitos processos, né, que acontecem através dos sonhos, né? A psicologia estuda e trabalha a interpretação de sonhos, Freud já falava sobre isso também, então os símbolos oníricos estão o tempo todo nos passando informações do inconsciente para o consciente. Assim como Jung também falava, né, no inconsciente coletivo, a forma com que a gente interage com as pessoas, nos relacionamentos e na nossa própria mente, ela é muito simbólica, isso vem muito através dos sonhos, mas também no nosso dia a dia, nas vivências, nas palavras, as formas com que a gente se comunica, ou que a gente se porta diante do mundo, também traz significado, né? Perfeito. Eu sei que hoje em dia a procura sobre a parapsicologia em terapia clínica, ela é um pouco distorcida. Eu queria que você explicasse um pouquinho ali quais são as dúvidas que as pessoas têm referente ao nome de parapsicologia em ambiente clínico e o que você trata nas terapias. Então, em ambiente terapêutico, as pessoas sempre confundem a parapsicologia somente pessoas que vão ter paranormalidade. Então, eu só vou buscar um parapsicólogo se eu for um paranormal. E quando não, todos nós temos, por natureza, situações paranormais que podem se manifestar ou não. Mas a maior parte da terapia com a parapsicologia é justamente a gente mergulhar nessas camadas mais profundas da nossa mente através de técnicas de hipnoterapia, relaxamento mental, reprogramação mental, regressão de memória, que vão nos fazer acessar essas camadas. Nem sempre você precisa ter um fenômeno acontecendo na sua casa ou no seu ambiente familiar, enfim. Você não precisa ser paranormal para fazer uma terapia com um parapsicólogo. E sim ter muita vontade de ter um grande autoconhecimento a nível mais profundo, a nível inconsciente, subconsciente, e reprogramar o seu subconsciente para que o seu comportamento seja diferente, né, de forma consciente, trazendo essa percepção para o consciente. E se caso acontecer algum fenômeno, você vai conseguir perceber com mais facilidade também. Sim. Eu acredito muito que hoje em dia as terapias, para mim, na minha opinião, como Wallace, religião tem muita influência nas terapias.
Inclusive pessoas com problemas, com traumas, fobias, o que ela aprende, o que ela aprendeu, ou como ela é instruída na própria família, pode ser uma faísca para alguns problemas que ela está tendo hoje em dia. E é interessante a gente até falar sobre esse assunto, né? Porque a psicologia, a parapsicologia, que tem umas ferramentas complementares, né? Integrativas, que está aglopada junto nas terapias, pode melhorar mais rápido as terapias nesse termo de pessoas que vêm à procura. Não é verdade? Com certeza. Aí a gente trabalha as questões de crenças, né? O sistema de crenças, ele pode estar com crenças que vão nos fortalecer ou crenças que vão nos limitar, que vão nos prender a ideias que não nos permite desenvolver. E a crença religiosa, muitas vezes, ela vem justamente para nos auxiliar a elevar esse nível. A gente pode pegar as crenças religiosas de tal pessoa, de tal religião, e aplicar dentro da técnica, fortalecendo e ampliando ainda mais a crença e a certeza dela de que ela pode, que ela vai realizar, que ela vai conquistar. Interessante que a gente precisa ser neutro quando a gente está trabalhando com uma pessoa, ou a gente pode entrar na mesma crença que ela e ajudar ela de uma forma mais rápida. É melhor a gente entrar na crença dela e atuar dentro do sistema de crenças religioso que ela já possui, porque o que a mente dela acredita vai acontecer com mais facilidade. Então, não podemos colocar o nosso filtro de crenças pessoais no filtro de crenças pessoais do nosso consulente, senão a gente pode causar conflitos. Adriana, eu queria saber de você sobre alguma paranormalidade que aconteceu ou que está na sua vida, que você disse que você tem essa mediunidade também, essa sensibilidade para o paranormal, o que possa ter influenciado você a entrar como parapsicóloga e trabalhar isso hoje? Tudo. Você é de Joinville, né? Sim. Desde pequena, acontecem fenômenos na minha casa. Aconteciam com a minha mãe tinha muita mediunidade, ela se comunicava com seres, via consciências, se conectavam com a mente dela, se manifestavam através dela, e foi justamente isso que fez eu buscar o estudo da área mental. Comecei pela psicologia, no curso de psicologia conheci a Enir, que é a fundadora do Instituto de Joinville, fiz o curso de parapsicologia, conheci o Sérgio também, né, o fundador, que me estimularam muito nessa área. E aí eu encontrei as respostas que eu estava procurando. Daí, com os atendimentos, com o meu próprio processo de autoconhecimento, eu fui percebendo que eu também tinha paranormalidade, e isso foi se aflorando cada vez mais com outros trabalhos que eu também realizei de apometria, de física quântica, e foi percebendo justamente os mesmos fenômenos, inclusive de incorporação também, né? de psicografia, enfim, várias visões, intuições que eu já tinha foram se fortalecendo e ampliando cada vez mais. A comunicação transpessoal, né, ficou cada vez mais evidente. Até o seu relacionamento com as pessoas melhorou bastante, referente a isso? Sim, depois do curso de parapsicologia e dos atendimentos, a gente acaba tendo uma percepção mais ampliada. Uma abertura maior, né? Uma abertura e uma percepção também através dos processos intuitivos, aprendendo a ter mais empatia nos processos, a ter menos julgamento. Então, a psicologia também traz isso, né? Mas a parapsicologia amplia ainda mais, então tem situações que a gente consegue compreender de uma forma mais leve, não fica tão pesado e também sem medo de que algo possa sair fora do controle, porque a gente sabe que tudo está acontecendo na hora certa, no momento certo. Adriana, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre alguns fenômenos paranormais, como déjà vu, algumas lembranças referente a alguma coisa que vai acontecer. Isso te influenciou a estudar sobre o assunto e teve alguma coisa que aconteceu com você referente a isso, alguns fenômenos? Então, aconteceram várias situações através de sonhos, né, que depois vinham a acontecer, intuições, muitas vezes, principalmente em consultório, eu sentia o que o paciente estava sentindo ou tinha visões e perguntava para o consulente o que se batia com a história dele, e sim, batia a história. Depois
Trabalhei em outra situação onde eu entrava no campo mental da pessoa e acessava as emoções, então através de processo telepático. E muitas vezes acontece isso, né? Às vezes a gente está pensando em alguém e aquela pessoa liga para nós na mesma hora. Nossa, estava pensando em você. Esse é um processo telepático que acontece naturalmente com todas as pessoas. E se a gente começar a prestar atenção, a gente consegue ir mais fundo, cada vez mais fundo nesses processos de intuição. Isso atrapalha ou ajuda na hora de você atender alguém? Porque, assim, acredito que como parapsicólogo e como tem uma sensibilidade maior, eu consigo, às vezes, saber coisas que a pessoa não falou. E acaba entendendo muito a parte, ajudando na anamnese, até mesmo no processo terapêutico, na abordagem que você vai fazer, a forma que você vai falar e as formas que você não possa falar, porque para você veio algo ali daquela pessoa, porque a sensibilidade, gente, ela não é só sentida, tem várias formas de você sentir através, usando o olfato, a visão. Tudo isso é uma forma que você possa estar tendo a conexão com alguém, né? E é interessante porque se a pessoa vem atrás de você é porque ela está querendo ajuda. Uhum. E se ela sentir confiança em você, essa transferência de sentidos pode ser mais aguçados. E isso pode estar tanto favorecendo no teu tratamento ou pode estar piorando isso em algum sentido para você. Desculpa, na minha situação, na minha percepção, como parapsicólogo, terapeuta, como sensitiva, como essa sensibilidade que você tem, mediúnica também, que você já herdou da sua família, na área terapêutica, isso pode estar influenciando bastante ali na hora da terapia? Na hora da terapia vai influenciar de forma positiva, e se eu sair da terapia e levar isso comigo, vai ser de forma negativa. Então, a gente sempre tem que ter um filtro e perceber, quando eu estou em campo, né? Quando eu estou no set terapêutico com o consulente, estou envolvida naquela energia, adentro nas camadas, percebo, né, a audição, energias, pensamentos, relato isso para a pessoa ou não, ou guardo apenas para saber o curso da terapia, até onde levar, até o momento certo a ser revelado. A crença dela e tudo mais, né? Às vezes não dá para falar, né? Exatamente. Isso, esperar o momento certo para aquilo, ou colocar a situação como algo, por acaso isso, você sente isso de vez em quando? Muitas vezes acontecia que eu sentia dores no meu corpo. Às vezes a pessoa chegava na frente e já sentia uma dor muito forte no peito. Então, isso já me dava um indício de uma crise de ansiedade. A pessoa, às vezes, relatava e batia, e eu perguntava, você tem dores no peito? Sim, tenho. Inclusive, estou agora com dor no peito. Ou tem dores de cabeça? Sim, tenho enxaqueca crônica. Sem a pessoa ter relatado, a gente sempre vai buscando outras formas de perguntar. Mas tem situações mais pesadas que a gente percebe, e muitas vezes situações também onde a pessoa está mentindo, né? Tem que esperar o momento certo até onde ela possa sentir a vontade para contar. Entendi. Para também ela, às vezes, tem o receio de falar algo e ser interpretada como louca, né? Muitas pessoas dizem, não, mas se eu for falar que eu estou vendo e escutando vozes e tudo mais, as pessoas vão achar que eu sou louca. E então a gente tem que ter muito cuidado. Isso é uma situação natural, né? Claro que existem as situações psiquiátricas também que a gente não pode descartar, mas muitas situações ocorrem de forma de paranormalidade mesmo. Então tem que ser tratado com mais naturalidade, deixando a pessoa bem à vontade. Fechou o set, quando o parapsicólogo vai para a sua casa, é importante que não leve nada disso, que não fique linkado ou pensando na pessoa, nossa, aquela pessoa estava pensando em suicídio, ficar se alimentando daquela energia, senão você vai se contaminar e vai trazer um desequilíbrio mental para você. Adriana, eu queria que você passasse para o pessoal como você faz para controlar teu emocional perante os problemas do dia a dia. Tá? Mas antes de você responder, a gente vai para um intervalinho e a gente volta no piscar de energia. Nossa, que pesadelo. Dormindo no volante? Não é pesadelo, não. Você morreu, mano. Peraí, eu tenho frete pra entregar, meus filhos pra criar. Fala isso pra elas. Você pegou no acostamento. Mãe? Respeite os limites de velocidade. Viva o trânsito com educação e respeito.
As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo. Mas eu quero te falar sobre 2 tipos de pessoas. As que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. A pior violência é a que amarra a sua cidadania. Estamos aqui com a Adriana, ela vai responder sobre a pergunta que eu fiz no primeiro bloco. Adriana, como você faz para lidar com o teu emocional, referente ao pessoal de casa, como você faz, ou qual é a melhor forma? Então, com o conhecimento da psicologia, da parapsicologia principalmente, a gente aprende a sempre estar buscando o autoconhecimento. Então, a autoobservação é importante, a calibragem das emoções, né, como a gente interpreta a realidade. Sempre que a gente está com uma situação emocional muito intensa, é importante a gente não tomar nenhum tipo de decisão nesse momento. Sempre é importante a gente encontrar um momento para acalmar a nossa mente. Então, existe processo de relaxamento mental, de auto-hipnose ou de meditação que você pode encontrar para estabilizar o seu humor. E aí, então, você vai conseguir ter mais clareza de ideia, analisar melhor a situação de vários ângulos, ou seja, fazendo uma autoanálise mesmo, né? Buscar não reagir tanto às situações, apenas observar mais. Quando a gente trabalha muito com terapia, a gente aprende muito a observar mais as situações e depois tomar algum tipo de atitude, de decisão. Não ter esse comportamento reativo de forma impulsiva. Porque muitas vezes, dessa forma, a gente acaba tendo grandes chances de errar, grandes chances de gerar conflitos. Então, isso também fica uma dica para todas as pessoas. Quando estiver com a cabeça quente, não tome nenhum tipo de decisão, se afaste, acalme o seu coração e depois analisa com calma, coloque os pós e contra. Veja o que realmente é relevante, aquilo que realmente vai levar você a uma evolução ou aquilo que realmente não merece a sua atenção. Façam as escolhas, o que você realmente deve se importar ou não. Tem situações que a gente deve deixar passar despercebida, é do processo evolutivo daquela pessoa, momento de aprendizado dela, então às vezes a gente não deve gastar energia. Eu aprendi a economizar energia bastante com esses processos de autoconhecimento. Então, referente a isso que você falou, Adriana, eu posso comentar referente à ansiedade. Hoje em dia, a ansiedade é o mal do século, né? E você sabe, as pessoas sabem que nós ansiamos coisas que não existem o tempo inteiro. Então, para falar a verdade, a gente tem medo a todo momento de coisas que realmente acho que não aconteceu. Como parapsicólogo, como terapeuta clínico, hoje em dia, conscientizar pessoas a trabalharem sua ansiedade ou controlar ela de uma maneira, porque não dá para tirar a ansiedade. A ansiedade é importante para a nossa vida, e o controle dela vai fazer com que ela mude muito beneficamente a vida dela. Uhum. Como a gente anseia coisas que não existem, e tudo que é algo que não existe gera medo na gente, então pode ter certeza que eu posso falar que a gente está com medo a maioria das vezes no nosso dia a dia.
Como eu faço para lidar com esse controle da ansiedade? Como você acha que eu devo lidar com esse tipo de pensamento? Então, justamente o medo, ele vem justamente porque você não conhece algo, né? O medo do desconhecido, a falta de controle. O que será que vai acontecer daqui para frente? Ou o que eu estou ouvindo? Da onde é essa voz? Ou que fenômeno é esse? O mais importante sempre, quando a gente tem qualquer tipo de situação de medo, é conhecer o medo. Conhecer aquilo que eu tenho medo. Quanto mais você conhece os seus monstros internos, menos medo você vai ter dele, né? Quanto mais a gente vai ao encontro das nossas sombras, quanto mais a gente enfrenta e a gente tem mais capacidade, ferramenta para superar. A ansiedade, como você falou, ela é importante porque a gente precisa ter ânsia, ou seja, vontade de buscar e fazer as coisas, mas isso não pode nos paralisar. Então, buscando os conhecimentos da parapsicologia, então, né, pode fazer um curso de parapsicologia, ou pode fazer uma terapia com um parapsicólogo, você ler livros também, que vão te instruir em relação a um certo tipo de fenômenos, e você não vai mais ter o medo exagerado, não vai ter uma crise de ansiedade, você vai conseguir observar o fenômeno, interpretar de uma forma mais tranquila. E quando a gente gera também esse gatilho de medo, dispara esse medo, a gente pode gerar mais problemas, pode trazer mais conflitos. Então, por isso que é muito importante, se você tem medo de alguma situação que ocorre, principalmente em relação a fenômenos, a melhor situação é você buscar imediatamente um profissional, para que você não possa entrar num ciclo vicioso e isso vai virando uma bola de neve, vai aumentando cada vez mais o conflito, gerando um transtorno ainda maior. É que tem gente que lida com o medo de formas diferentes. Sim. Tem pessoas que paralisam, como o cabrito, elas atacam como o leão, ou às vezes fogem, né? Então, você de casa, se hoje em dia você está com algum problema, com medo, você tem que ver ali qual é a forma que você está lidando com o teu medo. Você está fugindo, você está encarando, você está paralisando. Acho que a melhor forma é se conscientizar desse tipo de medo, para que depois ela possa estar dando um passo adiante, um passo a mais, para que possa estar trabalhando o que ela tem que ser trabalhado, né? Eu acredito muito nisso, dessa conscientização do autoconhecimento também, que é importante na parapsicologia. Inclusive, eles têm aulas de autoconhecimento para você se conhecer e conhecer também as pessoas que estão ao seu redor, né? Perfeitamente. O medo, como você falou, deve ser o nosso aliado. O medo ele é para proteger o nosso corpo físico, né? A nossa mente, ela é infinita, não tem limitações, mas o nosso corpo físico, sim. Então, o medo ele vem justamente para nos proteger, mas ele não pode nos paralisar e impedir que a gente consiga os nossos objetivos. Então, a gente precisa superar o medo, como ele falou, observando como é que eu reajo diante do medo e o que eu faço a partir dali. O que eu posso fazer cada vez mais é passar por situações semelhantes, confrontar esse medo, e aí então ele vai perdendo a intensidade, né? A forma com que eu interpreto a situação muda o estado emocional. Perfeitamente. Pessoal de casa, preste atenção, busque ajuda, comece a conscientizar o que você está querendo para a sua vida. Adriana, só mudando de assunto um pouco, eu quero que você explicasse um pouquinho as suas ações sociais da parapsicologia que você está fazendo, inclusive lá em Joinville e aqui em Curitiba também. Fale um pouquinho para a gente. Então, através da Associação de Parapsicologia Sérgio Rodrigues Fonseca, que foi feita em homenagem ao fundador, né, do Instituto de Parapsicologia e Ciências Mentais, nós fazemos palestras em relação ao conhecimento, de autoconhecimento, o conhecimento da parapsicologia, relaxamentos mentais em grupos, fazemos ações sociais também de entrega de cestas básicas. Agora estamos fazendo uma campanha de Páscoa, recebemos ovos de Páscoa para as crianças necessitadas, né? Também vamos levar em uma aldeia lá em Joinville. Então a gente faz movimentos sociais a nível prático, como cesta básica, ovos de Páscoa, brinquedos, e também a nível de conhecimento e de autoconhecimento. Tem terapias voluntárias ou terapias de grupo, palestras, outras intervenções também. Adriana, se você quiser passar o contato para que o pessoal de casa queira ajudar, ou se tiver vontade de ajudar, ou fazer uma procura referente a algumas informações, que possa entrar em contato com você. 47, né? 479-8445-1118.
Perfeito. A tendência do programa é sempre passar autoconhecimento, né? Tirar dúvidas, passar a melhor informação de vários profissionais que vêm aqui. Se você tiver alguma dúvida, tiverem perguntas, o programa vai aceitar, vai analisar para que a gente possa buscar o melhor, vai buscar o melhor profissional para que a gente possa estar entrevistando aqui. E, Adriana, como é que você vê a vida de uma forma mais leve para que você possa passar para o pessoal de casa, para sentir mais leve e lidar com o dia a dia, com os problemas com mais leveza? É muito interessante essa pergunta, porque hoje em dia é bem desafiador lidar com situações globais, inclusive, que realmente nos geram muita estranheza, muito desconforto. Peso, né? Um peso, preocupação. E realmente a gente precisa ter mais esse senso de coletividade, em mais empatia, espalhar mais o autoconhecimento, ser agentes de transformação em nós mesmos e nas pessoas que estão ao nosso redor, incentivar cada vez mais, perceber que existem muitas situações e pessoas que estão causando grandes desequilíbrios, mas também que existem pessoas como nós que estamos nos unindo aqui, buscando trazer esse reequilíbrio, trazer essa união, essa transformação de dentro para fora. É a única forma. Se cada um se preocupar apenas na sua autoevolução, no seu autoconhecimento, já vai fazer uma grande coisa, uma grande diferença. Se todas as pessoas do planeta, né, tivessem mais empatia, mais compaixão, se desenvolvessem melhor, se preocupassem em se desenvolver enquanto ser humano, em vez de julgar o outro ou destruir o outro, tudo já estaria muito melhor. E aí, então, unindo essas forças, nós conseguimos ter ambientes mais agradáveis, menos desafiadores. Hoje em dia, a gente tem um ambiente, muitas vezes, caótico, e nós precisamos sobreviver no meio deles. Então, o que a gente faz? O que é possível eu fazer ou resolver? Qual é a minha ação em relação a isso? Eu tenho ou não a responsabilidade? Eu posso ou não resolver? Se eu não puder, resolvido está. Não se preocupe ou se ocupe com algo que você não tem poder de agir. Haja de acordo com aquilo que está ao seu alcance e se afaste daquilo que vai te contaminar, porque nós somos muito influenciados o tempo todo. Então vamos buscar pessoas com que a gente gostaria de se assemelhar, pessoas que vão nos colocar para cima, pessoas que vão nos incentivar cada vez mais. Isso é muito importante também. Não se deixe contaminar com pensamentos e pessoas negativas. Afinal, tudo que você pensa, teu corpo reage como se fosse verdade. Então, o que você está pensando nesse exato momento? O que você está levando como forma de pensamento? Esse pensamento é seu ou não? É de alguém que você aprendeu? É alguém de parente que te ensinou, que você viu, que se coloca como tua vida como necessária? Então, assim, hoje eu agradeço você, Adriana, pela sua presença aqui no programa. Encerramos por aqui. Voltamos no próximo programa. Até a próxima, num piscar de energia.